Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, o professor Juliano, para a gente dar continuidade às nossas aulas do nosso curso de obras de filosofia e sociologia para a prova da Universidade Federal do Paraná. E hoje a gente falando aqui do nosso módulo de sociologia, vamos falar sobre a obra do Darcy Ribeiro. Nessa, sem enrolação, tá? Para você saber, nós faremos uma divisão dessa aula em três partes. Primeira parte, os dois primeiros capítulos do livro. Tá? Segunda parte, 3 e 4. Última parte para a gente fazer uma conclusão, ordem versus progresso, ok? Bom, então olha só, gente. Primeiro ponto, né? Esse texto do Darcy Ribeiro é um texto que ele vai ter... Primeiro, o Darcy Ribeiro demora 30 anos no processo de elaboração e escrita desse livro dele, né? O povo brasileiro, a formação e o sentido do Brasil. Portanto, é uma obra de maturidade, é uma obra em que o Darcy Ribeiro vai ele estava no hospital, sai do hospital para finalizar essa obra, percebendo que talvez pudesse morrer, coitado, né? Uh, e deixar essa obra inconcluída. Então, ele vai e finaliza essa obra, que é uma das maiores obras da antropologia, da sociologia, e que tem um cunho histórico gigantesco, né? Eu, enquanto professor de uma formação principal em história, percebi ganhos de leituras muito significativos por meio dessa obra do Darcy Ribeiro. Por quê? Porque ele traz a ideia de trabalhar com gente. Né? É o povo brasileiro dele. Ele quer entender a formação do povo brasileiro. Tá? Então, o Darcy Ribeiro, para você saber, foi um antropólogo, historiador, se a gente pode considerar, sociólogo, escritor, político brasileiro do PDT, conhecido por seu foco em relação aos indígenas e à educação no país. Então, ele foi membro do PDT por muito tempo, fez parte do governo do Brizola no Rio de Janeiro, né? Foi responsável, um dos responsáveis pela idealização da Universidade de Brasília, tem um vínculo direto com as causas indígenas muito importantes, né? E é um dos autores formadores do pensamento brasileiro. Tá? Talvez esse livro dele, O Povo Brasileiro, se enquadre em um espectro de intérpretes do Brasil, como são Gilberto Freire, como são Sérgio Buarque de Holanda, como é também Caio Prado Júnior e Florestan Fernandes. Né? Ele é um dos caras que entra nessa seara. Por quê? Porque ele está propondo, como o próprio nome do livro já diz, a ideia, tá, de um povo brasileiro. Como esse povo brasileiro é composto, e no meio dessa composição ele vai explicar a formação e o sentido do Brasil. A forma como o Brasil foi gestado, o sentido dessa produção, o sentido, né, em um sentido de motivo pelo qual surgiu e como se manteve sob o domínio das elites, como, portanto, essa formação do sentido do Brasil produziu um povo que produziu uma cultura, que produziu a identidade do ser o brasileiro. Aqui, ó, tomo com a camiseta do Brasil na aulinha para falar hoje, né? Então aí, povo, pense assim, portanto. O Darcy Ribeiro quer nos trazer as interpretações acerca de quem é o brasileiro. Esse que é fruto da mistura do indígena com o europeu, com o africano, né? Como que o contexto histórico, como que a história desses momentos produziu o que é o brasileiro, certo? Como então se desenvolveu a formação desse povo, relacionado evidentemente com os elementos históricos e materiais da realidade, como que a economia desse contexto, dos contextos do Brasil desde a colônia até o período republicano, produziram, né, um povo, produziu essa identidade, essa busca por essa identidade que a gente vai ter trabalhado aqui. Né? Então, o livro trata ali das matrizes culturais e dos mecanismos da formação étnica e cultural do povo. Como que surgiu e como que surgiu a nossa cultura. Tá? Bom, então esse livro, tá? Para você ver aqui, ó, fiz a leitura dele dessa parte desse capítulo inteiro. E é um capítulo extenso, é um capítulo que a gente vai enquadrar ali com, ó, da página 167 a 257. Portanto, é um capítulo de 90 páginas, né? Não, mas aí vai a 257, vai até a 200,
Vai ser um capítulo de mais ou menos 98 páginas, tá? Capítulo bem extenso. Eu trouxe para você um resuminho aqui bem detalhado, com 7 páginas para você fazer a leitura. Acesso. Clicando aqui você acessa o material, com questões exclusivas aqui, obras de filosofia e sociologia. Beleza? Bom, e aqui um ponto, tá, gente? Eu realizei a leitura disso. E eu trouxe os conceitos que estão presentes nesses capítulos. Fazendo uma defesa já da minha leitura, eu assisti muitas aulas sobre isso. E as aulas, a maioria dos professores abordam conceitos que não estão presentes, como o conceito de ninguém-dade, como o conceito de cunhadismo até tem, mas principalmente a ideia de ninguém-dade, isso é algo que não está presente nesses capítulos, mas que é interessante a gente entender, tá? A gente vai chegar lá. Primeira aula, então, a gente vai fazer aqui uns 15 minutos mais ou menos, tá? Apesar de extenso, é uma obra muito tranquila para a gente entender, porque ele exemplifica muitas das coisas que a gente precisa, portanto facilita a nossa leitura. Então vamos lá, primeiro capítulo ali, primeira parte do capítulo 3. Então, o processo sociocultural. Como produziu-se uma sociedade e essa sociedade produtora de uma cultura, né? E quais os elementos dessa cultura produzida por nessa sociedade, tá? Então bora lá. Primeira parte que a gente tem aqui, ele vai trazer para nós, esse capítulo Aventura e Rotina, como surgiu o Brasil, né? Como que surge o povo brasileiro? Para ele, então, você tem essa mistura clássica, né, dos colonizadores. Então, vou pegar a canetinha. O colonizador europeu, né, que vai trazer então as suas características culturais, a cultura do indígena e a cultura do africano. E nesse momento inicial de desenvolvimento dessa aventura e rotina, que diz ali, surgem elementos econômicos. A gente sabe o Brasil da monocultura, da agroexportação, né, desse processo de exploração de uma mão de obra sendo muito forte, e ele logo vai trazer nesse primeiro momento uma discussão acerca da ideia da passividade do brasileiro. Para o Darcy Ribeiro, então, esse processo de colonização, ele vai ser um processo, deixa eu só voltar para conferir o negócio, é isso mesmo, vai ser um processo baseado na violência e na guerra. Discordando, portanto, do Sérgio Buarque de Holanda, quando vai trazer a ideia de homem cordial. O Darcy Ribeiro diz, a formação do brasileiro é do branco, né, europeu, do negro, africano e do originário. Só que esse processo não é pacífico. Esse processo envolve guerra do europeu com o africano, do europeu com o indígena, tá? Dos europeus entre si. E nesse processo de luta também tem um processo de imposição cultural, tá? Então essa aventura, inicialmente, logo se transforma em uma rotina. À medida que os colonos se estabeleceram e começaram a implementar um sistema de produção agrícola baseado na monocultura e na exploração da mão de obra indígena. O sentido da formação do Brasil é abastecer economicamente a metrópole. E isso é feito por meio da exploração da mão de obra do nativo e da mão de obra do negro africano escravizado. O sentido da formação do Brasil é dar lucro para os portugueses, para uma elite, né? E então, essa chegada dos europeus vai trazer consigo períodos de disputas e de conflitos, né? Essas guerras do Brasil, que é esse primeiro subcapítulo que ele traz para nós, dentro desse já um capítulozinho, né? As guerras, a colonização não foi um processo pacífico, mas sim marcado por guerras e por violência, contrapondo a ideia de passividade, né, e cordialidade, já que eu comentei com vocês. Então, quando o português vai lutar contra o indígena, quando o português violentamente traz forçadamente o africano para cá, e a própria resistência do africano na manutenção e na tentativa de manutenção de hábitos culturais trazidos do africano, né, é porque não uma forma de resistência guerreira, uma forma de luta, portanto, contra a dominação e a imposição cultural do europeu. Deixa só eu conferir uma coisa, porque eu não me lembro se eu comecei a gravação. Eu faço dessa, velho. Bom, então já temos um ponto. Você precisa ficar atento. Para o Darcy Ribeiro, a formação desse povo brasileiro é uma formação que é baseada na violência. Em todos esses aspectos. Branco contra indígena, branco contra africano, europeus contra europeus. Né? E aí,
Essa colonização violenta contrapõe a ideia dessa cordialidade, disso algo que vem do coração, né? A ideia de uma colonização pacífica, de que foi algo mais tranquilo, né? Não, a colonização ela foi um processo violento, é um processo que vai destruir modos de vida, né? E aí nós temos, inclusive, disputas com a chegada dos europeus por território. Por que não? Conflitos, inclusive, entre diferentes grupos indígenas. Você vai tribos indígenas que vão entrar em conflito entre si por conta, sei lá, de perder um território porque foi dominado pelo português, aí uma tribo indígena tem que invadir uma região de uma outra tribo indígena e vai ser exacerbado. Ou às vezes uma tribo indígena que vai ser utilizada pelo português para lutar contra outra tribo indígena. Um processo, portanto, feito baseado na guerra. E muitas das vezes guerras também de extermínio. Tá? Tribos indígenas foram exterminadas. Lembrando dos fatores que contribuem para essa dominação do europeu. Né? Um fator biótico, como ele fala mais para frente, que são as doenças trazidas pelos europeus aqui, que vão levar à morte de tribos quase que inteiras. Né? Essas doenças trazidas pelos europeus aqui causam, por que não, um genocídio. A morte de inúmeras tribos indígenas. E aí os colonizadores começam, a partir da dominação, impor o seu modo de vida. A imposição do modo de vida do europeu sobre as populações indígenas, destruindo culturas e tradições ancestrais. Não importa, é um povo sem fé, sem lei e sem rei. Né? Como já dizem os portugueses desde o momento da chegada. É um processo de imposição. A nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver é a maneira correta. A de vocês está errada. E aí você tem essa imposição. Veja que aqui nós estamos falando sobre história do Brasil. É um grande tratado com vários elementos da nossa história que o Darcy Ribeiro apresenta. E ele traz para nós o papel que os jesuítas têm na colonização brasileira. Os jesuítas são responsáveis pela disseminação, evidentemente, do cristianismo dentro do Brasil, e o cristianismo como sendo, posteriormente também, um dos elementos que vão compor a nossa cultura. Tá? Então houve conflitos significativos entre colonos e jesuítas sobre o tratamento dos indígenas. Enquanto os jesuítas defendiam a evangelização e a proteção dos indígenas, os colonos viam-nos com mão de obra barata e disponível para a escravidão. Os jesuítas vêm para cá, portanto, com o interesse da catequização. Já o colono vem para cá e olha para o indígena como um cara que é mão de obra, portanto que ele quer utilizar. Portanto, é uma diferença de perspectiva acerca do originário, acerca do povo nativo. Né? Os jesuítas querendo manter uma tradição catequizá-los, convertê-los ao cristianismo, enquanto o colono tem o objetivo de transformar esse nativo em mão de obra, de barata, gerando lucro. Escravizar, portanto, o originário. Né? E os jesuítas, por que não? Um processo também violento. É um processo de imposição cultural. Né? Vai gerar, como no próximo tópico a gente tem, essa colonização gera conflitos raciais e de classe. Tá? Proprietários brancos frequentemente entravam em confronto com trabalhadores negros que eram forçados à escravidão. Esses conflitos ajudaram a moldar a estrutura social do Brasil. E ele deixa isso muito claro para a gente. Né? Da continuidade de elementos lá do período colonial no Brasil republicano. Tratamento das elites brasileiras de hoje, né, com os pobres e com os negros e originários. Em que sentido? Em um sentido que o bisneto do escravista hoje perpetua comportamentos do século XIX, por exemplo. A forma como se lida com um negro, uma pessoa pobre, né, o Darcy Ribeiro traz para nós como sendo uma continuidade do período da colonização. Então, um Brasil que é forjado na colonização, na escravidão, na exploração forçada do outro, vai possuir ecos até os dias de hoje, né? Que vão moldar e fazer parte da nossa estrutura social e que se perpetuam até os dias de hoje das mais variadas formas, gente. Tá? Coloquei o. E aí ele traz já então essa primeira parte é demonstrar que o povo brasileiro é forjado na violência. E aí ele diz o seguinte, né? O Brasil é uma empresa e tem, portanto, como objetivo
produzir lucro para Portugal, ao mesmo tempo que se compõe uma elite nativa. E esse é um capítulo fenomenal que o Darcy Ribeiro a gente, tá? Então a economia brasileira, você sabe muito bem, vai ser baseada na escravidão, majoritariamente africana, tá? A escravidão era extremamente lucrativa, principalmente para os comerciantes de pessoas escravizadas. O lucro obtido no comércio de pessoas escravizadas era algo gigantesco, né, que depois outros historiadores, como Luiz Felipe de Alencastro, trabalham muito bem. E essa empresa do Brasil surge com um objetivo, que é o lucro baseado na exploração, seja do negro africano escravizado, seja do indígena, seja às vezes do branco livre. Tá? E aí ele traz para nós, primeiro então essa ideia de uma empresa escravista, uma empresa comunitária jesuíta. Os jesuítas administravam comunidades indígenas que também contribuíam significativamente para a economia colonial. Eles utilizavam a mão de obra indígena, né, os jesuítas, para a sua produção interna, e também nos plantations para manter as missões jesuíticas funcionando. Apesar de ter um tipo de tratamento diferenciado do jesuíta perante o seu indígena do que um colono sobre um escravizado. Né? Então ele descreve que a forma como o jesuíta se relaciona com o indígena é uma forma diferente da forma como o colono se relaciona com o negro escravizado, com o indígena também escravizado. É um tema muito debatido aqui pelo Darcy. Né? Qual o tema? Essa ideia da utilização da mão de obra indígena também, com o objetivo de possibilitar lucro sempre para as elites, certo? E aqui, as estruturas dessa economia brasileira vai ser desenvolvida, né, em microempresas, entre os intermediários, tá? E esse patriciado burocrático que a gente vai ver com detalhes. Bom, primeiro, o que consistia essa microempresa? Pequenas propriedades e negócios que tinham baixa lucratividade, mas eram fundamentais para a vida econômica e social. Agora se liga no ponto que ele traz para nós. Essas microempresas eram o coração da sociedade brasileira, caracterizadas por uma alta participação social e pela mestiçação. O que o Darcy Ribeiro está trazendo para a gente aqui nessa parte, galera? Ele está trazendo o seguinte. A gente é acostumado a ver o Brasil colonial como um Brasil agroexportador. Beleza. Plantations, beleza. Só que não é só isso. Porque, segundo Darcy, o principal setor da nossa economia que comportava a maior quantidade de pessoas durante o período colonial era o setor das microempresas. Era o cara que tinha uma vendinha, era o cara que trabalhava numa vila que tinha algum tipo de comércio, é o cara que tinha uma pequena propriedade para produção local, né? Produzindo trigo, produzindo algodão, produzindo tabaco. Esse cara da pequena propriedade era o coração do Brasil. Então, os pequenos empresários, segundo a perspectiva dele, eram o que sustentavam e comportavam a maior parte da nossa sociedade. Né? A gente vê um Brasil da agroexportação dos grandes latifúndios. Mas ele diz não, o que mais comportava a sociedade brasileira é a microempresa, onde as relações entre indígenas, negros e europeus se estabelecia. E disso sendo também produzindo frutos, né, da miscigenação brasileira acontecendo dessa forma. Então aqui as microempresas são o ramo do setor econômico que mais comporta a nossa sociedade. A sociedade brasileira, durante o período colonial, estava majoritariamente presente nas microempresas. É a mesma coisa que hoje, né? A maior parte dos trabalhadores no Brasil fazem parte do terceiro setor. Então vejam como são elementos históricos, culturais que nós temos. Aqui, para ele, a camada dominante, os intermediadores. Temos, portanto, os grandes plantations, né? Essa grande empresa escravista, que tem o açúcar como seu principal produto para exportação, extremamente lucrativa, então é uma elite agrária. Temos uma empresa jesuítica, temos as microempresas que suportam a maior parte da sociedade brasileira. E aí, a elite verdadeira que ganha mais lucro
Os que mais têm dinheiro, os mais ricos no Brasil desse contexto, são os intermediadores. Tá? Os banqueiros, importadores e exportadores de escravos e açúcar. Os caras que ficam, portanto, na ponta do comércio. Aquele que vai ter um contato, aqueles que vão exportar para o continente africano, aqueles que vão importar do continente africano escravizados e revenderem aqui no Brasil, são esses caras dessa elite intermediadora que são os mais ricos do Brasil. E significa, portanto, eles estão no processo de exportação. Esses caras fazem com que o restante dos elementos da economia, e portanto da sociedade brasileira, existam. Ou seja, você só vai produzir açúcar em grande quantidade para exportar por conta do intermediador que vai exportar para você. Ao mesmo tempo, é esse cara em que vai comprar o escravizado e vai te vender. Esse cara é intermediário porque ele pega do continente africano e dá para cá, pega do Brasil e dá para o continente africano, pega do Brasil e dá para Portugal, ele intermedia as relações. E é ele quem obtém o grosso do lucro no meio desse processo todo. Essa estrutura social e econômica brasileira é baseada nos intermediadores. Apesar de a maior parte da nossa sociedade estar aqui, quem direciona os ditames da sociedade são intermediadores. Né? E aí ele traz um termo muito importante, cobrado muitas das vezes em questões, que é esse termo, ainda vinculado à empresa do Brasil, né? A empresa Brasil, o patriciado burocrático que nós temos. Então quem seria a nossa elite? Temos os indígenas escravizados, que vão estar na base dessa sociedade, que vão estar sofrendo exploração a todo custo, né? E quem é a elite? Esse patriciado burocrático brasileiro é composto por um tripé: empresarial, burocrático e eclesiástico. Essa é a camada dominante no Brasil. É composta então por empresários, por burocratas e membros da igreja. Os empresários, os burocráticos. Essa elite controlava o processo de formação da sociedade brasileira, se utilizando da mão de obra servil. A existência dessas elites só é possível por conta da utilização da mão de obra servil. São eles quem determinam a estrutura brasileira. Então é um patriciado que se divide no empresário, aquele cara que vai estar sendo responsável o produtor, ou o empresário aquele que vende o produto para a Europa, o burocrático que vai estar nas relações econômicas cotidianas e eclesiástico que é um elemento da igreja. Então ele traz o jesuíta como parte da elite dominante brasileira nesse contexto. Né? Essa elite que para se manter se utiliza de um trabalho servil, seja ele indígena ou africano escravizado, e a partir disso nós temos a composição de uma sociedade brasileira de acordo com essas intenções econômicas. Como assim? Surge um povo. Só que esse povo que vai estar aqui, essa colonização brasileira, tá, que vai ser fruto de uma miscigenação, é um povo diferente de qualquer outro. Darcy Ribeiro traz: o povo brasileiro é muito diferente de qualquer outro povo. Por quê? Ele é um povo composto por um europeu que não pode ser europeu, de um indígena que não pode ser indígena e de um africano que não é africano, no sentido da sua tradição cultural. Então esse processo inclui a detribalização. O cara não pode mais viver na tribo e não mantém as mesmas tradições culturais da sua tribo. O africano se desafricaniza, não pode manter as suas estruturas culturais, religiosas. E o europeu também não pode manter as mesmas tradições, porque está na relação com o branco, do branco com o indígena e com o africano. Ele não pode mais ser quem ele era na Europa. O africano não pode ser quem era na África e o indígena quem estava aqui antes. É desse fruto, dessa ninguémdade, porque eles não são ninguém, ele não é europeu, ele não é indígena, ele não é africano, que brota, portanto, uma identidade nacional única, sem igual. A identidade do povo brasileiro. A identidade cultural de quem é o brasileiro. É fruto disso. Né? E aí ele traz para nós, portanto, que por conta disso o povo brasileiro é o povo mais criativo que vai. Muito legal essas interpretações, né? Como a gente não tem padrões, a gente cria padrões. A mistura de elementos de uma cultura com a outra sai uma nova cultura. Claro
né? Que a gente tem elementos de predominância de uma cultura de uma elite sobre uma cultura popular, né? Mas ele está trazendo para nós, ó, todo mundo sofrendo nas suas perdas culturais. E a formação desse povo é fruto dessa mistura desses elementos de povos que não são, né? O negro que não pode ser africano, a detribalização do indígena e a deseuropeização do, formando assim uma nova identidade nacional. Né? Isso é fruto, isso é reflexo, né, na religião, da matriz africana, das misturas, da língua, né, da culinária brasileira. E aí ele avança um pouco na nossa história, quando ele vai trazer, portanto, a chegada do nosso processo da urbanização. Porque se nós temos um povo que é um povo que não tem uma cultura tradicional, como fica esse povo e as pessoas que o compõem, os grupos que o compõem, durante o processo da nossa urbanização? Chegamos ao período do nosso Brasil Império, entrada grande de africanos escravizados, aí chegamos a partir da década de 1870, grande entrada de imigrantes europeus, né? E aí o Brasil, a partir da República, começa a se urbanizar. Mas o Darcy Ribeiro já traz para nós uma ideia de que, por mais que nós tenhamos um Brasil colonial e imperial sempre agroexportador, as vilas e cidades sempre foram fundamentais para o funcionamento das comunidades. Então, para que existisse aquele agroexportador, aquele grande fazendeiro, tinha sempre um vilarejozinho existindo. Então nós temos a composição de vilas que posteriormente dão origem às cidades, já no período colonial e imperial. Só que durante o período do século XX, nós temos um processo acelerado e desordenado. Por isso a urbanização é um caos. Ela não é programada, ela não é planejada. E aí as coisas vão surgindo como podem. Esse povo que se produz dessa forma é um povo que não tem assistência do Estado e cria o que precisa. Né? Como o Estado não fornece, ele cria. Como o Estado não dá moradia, ele constrói um local para morar. Né? A marginalização dessas populações, principalmente dos negros no Brasil, e pós-abolição, né, vão criar favelas. E esse cara que está vivendo na favela, às vezes ele é fruto de uma família que era tradicional do campo, que viveu no campo, que ele já tinha perdido os seus costumes africanos, aprendeu costumes novos para viver no campo, e agora ele vai ter que trazer novas perspectivas e criar novos costumes para poder viver numa cidade. E para viver isolado, para viver nessa favela, onde o Estado não fornece as condições mínimas e necessárias, portanto a marginalização dessas populações cria as favelas no Brasil. Né? A gente, portanto, tem que entender esses elementos de vários aspectos, sociais, econômicos e culturais. E as grandes cidades no Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, são fruto disso. Negro que habita a favela, que vai habitar um local ali abandonado pelo Estado, que muitas das vezes não tem saneamento básico, não tem energia elétrica, não tem água potável. E ele vai estar ali, tendo que sobreviver, tendo que produzir o que precisa. Tá? E aí, então, nós temos as cidades brasileiras, já falei sobre essas questões aqui, né? Cidades e vilas, tá? A vinculação a essas atividades agroexportadoras. As cidades, então, estavam ligadas já nesse processo. Lógico, também durante o período da nossa mineração, as cidades ganham ainda mais força, tá? Dando subsídio às grandes relações sociais. Centros de gestão colonial, funcionavam ali as agências de uma civilização agromercantil, gerenciando a organização colonial, uma Europa pré-industrial. E óbvio, essas vilas e cidades mantêm certas tradições europeias. Então, mais do que criar uma tradição própria, essas localidades serviam para impor as ideias e crenças oficiais, defendendo o corpo de tradições ocidentais. Vejam, ele não está querendo passar pano por europeu. Ele está querendo dizer, o europeu não pode ser europeu como ele era na Europa, mas ele vai manter tradições europeias aqui. Né? A tradição é europeia, portanto. A imposição da língua, a imposição de crenças religiosas, a impossibilidade de você demonstrar o seu credo não sendo cristão, por exemplo. Tá? É esse um ponto. As tradições do europeu conseguem ser mantidas mais do que a dos outros. Apesar de que a produção de uma cultura brasileira é fruto de tudo aquilo que a gente já falou, uma tradição que vai ser dominante, né,
establishment ali, a cultura correta, a cultura tradicional a ser seguida é essa cultura e essa tradição europeia, produzida na vila, né, nas relações pequenas, na missa, tá? E assim por diante. Com a industrialização, essa constelação urbana se alterou profundamente. Então, até o século XIX, que é um Brasil agrário, é uma coisa. A partir de um processo de industrialização, a sociedade muda de forma, modificando a tecnologia produtiva e transformando os modos de ser, pensar e agir da sociedade brasileira. Essas mudanças tiveram impactos significativos nas sociedades dependentes tanto da técnica quanto ideológica. E aí a gente chega ao momento da industrialização e da urbanização brasileira. O Brasil começa a se industrializar, era Vargas, de uma forma um pouco mais incipiente, década de 50 e 60 durante o governo JK, é o boom da industrialização. E essa urbanização é uma urbanização descontrolada. As regiões vão se industrializando, as regiões concomitantemente vão se urbanizando. As cidades, os centros urbanos crescem ao redor da indústria de forma completamente descontrolada, né? E esse descontrole gera problemas. Primeiro, nós temos um êxodo rural muito forte. As pessoas vêm para cá buscando melhores condições de vida. A população urbana aumenta de formas incontroláveis em muitas situações. E um Estado que não está preparado para essas pessoas, né, gerando, portanto, muitos problemas sociais. Pessoas que abandonam o campo, às vezes por não terem mais condições de sobreviver. Acontece aquele processo de mecanização do campo, o cara perde o modo de viver, tem que se mudar para uma cidade e não consegue sobreviver. E aí ele entra num campo de miséria, em que ele vai estar num campo de miséria e ainda tendo que competir com os outros para poder sobreviver no meio desse caos que são as cidades brasileiras desse contexto. E esse cara já vem para cá, vai morar numa cidade, vai num bairro de periferia, vai subir os morros, vai para as favelas, para os bairros que ninguém quer, uma cidade que, portanto, não vai ter uma infraestrutura adequada, né? E que vai gerar, portanto, a quantidade de pessoas disponíveis gigantesca, uma imensa disputa pelo mercado de trabalho, fazendo também com que o salário do trabalhador seja ínfimo. Por que o salário é tão pouco? Porque tem muita gente disponível. Você não vai pagar bem alguém que é um trabalhador comum, porque tem vários deles disponível. Então, isso gera um processo de miserabilização do povo, né? E gerando e agravando problemas sociais e urbanos no meio desse contexto. A deteriorização urbana é um aspecto crítico do processo de urbanização caótica do Brasil. A própria população urbana, frequentemente desamparada, desenvolve soluções informais para inverter seus desafios. O brasileiro, é o povo da gambiarra, velho. Entendeu? É o povo que cria. É um povo que vai ter a sua cidade sendo deteriorada porque não tem o Estado fornecendo. Não tem saneamento básico. Não tem emprego para todo mundo. O cara vai buscar formas alheias de sobreviver, formas alternativas para sobreviver. É aí que a gente encontra o tráfico, é aí que a gente encontra a prostituição. E isso vai estar assolando principalmente as camadas mais miseráveis. E assolando, segundo o Darcy Ribeiro, também principalmente os negros. Nós temos uma questão racial muito forte no Brasil ainda. O negro não sendo inserido na sociedade pós-abolição, né? E também vindo para a cidade sem ter local para trabalhar. E aí que você tem o surgimento de alternativas, certo? As favelas surgem nesse contexto para que essas populações urbanas possam sobreviver, né? Terrenos contestados que não são de ninguém, invasões, tomando posse, né? As pessoas pelo menos podem viver próximas aos locais de trabalho, né? O crime organizado também surge nesse contexto como uma alternativa de vida, né? Como fala o Mano Brown, o sonho de vários na quebrada era abrir um boteco. Mas aí o cara não pode abrir um boteco porque não tem condições para isso. E aí ele acaba tendo como opção caindo no mundo do crime. O crime organizado é uma empresa, né? Se você já assistiu Cidade de Deus, por exemplo, eu assisti recentemente pela, sei lá, 30ª vez, você vê que na década de 60 é a formação da Cidade de Deus. Tá? Uma cidade planejada com uma parte planejada. Bonitinha, tudo organizado, e quem tá lá? A população negra pobre que não tem onde morar. Cidade de Deus afastada do resto do cartão postal. E aí, junto disso, isso na década de 60. Mudou o filme pra década de 70,
Virou favela. Porque o Estado não forneceu as condições mínimas e cada vez foi chegando mais gente. O Estado tinha dado uma base só. O povo continuou indo, continuou indo, continuou indo, continuou indo. A favela foi crescendo. Sem o amparo do Estado. E aí você vê os jovens nas comunidades, lá no caso do filme da Cidade de Deus, o cara trabalhando no crime organizado. Assista a Cidade de Deus, cara. Né? O crime organizado tornou-se uma opção para a pessoa. O crime organizado é uma empresa também. Caindo naquele mesmo questão que o Darcy Ribeiro trouxe anteriormente da microempresa que vai compor a maior parte da sociedade brasileira. Vai ser composta pela maior parte da sociedade brasileira. O crime organizado sendo, além de tudo, uma criação, uma alternativa, mas um local que vai ocupar, vai servir de local de trabalho para parte do povo. Né? Desenvolvendo a marginalização, a anomia. Né? A marginalização urbana frequente resulta em anomia e alcoolismo. O cara não tem perspectiva. O cara não tem possibilidade de melhorar. Ele olha pro lado, tá tudo na merda. Ele olha pro lado, o Estado não dá nada. Ele já veio do lado do nada. Ele vem de uma família que não deu perspectivas para ele. O cara não tem reação perante a isso. E aí ele vai buscar analgésicos. Aí ele busca o álcool, aí ele vai buscar as drogas. Às vezes, para manter isso, acaba entrando no mundo da criminalidade. Então, como nós não temos um processo de desenvolvimento pensado no povo, como essa urbanização é caótica e não é controlada e organizada, ela vai gerar problemas, como esses problemas de saúde, que são os problemas do alcoolismo. Né? Ao mesmo tempo, de uma sociedade que não tem, essas pessoas não mantém tradições, não mantém, portanto, valores. A ausência de um valor, a ausência de um padrão de referência favorece o adoecimento das pessoas, favorece o desenvolvimento de problemas como o alcoolismo e o consumo de drogas de uma forma exagerada. Né? Leva a gestos de revolta e formação de lideranças feroces que impõem suas vontades. Aí o crime organizado ganha força, movimentos contra o Estado, contra a polícia, porque o Estado só chega na favela quando a polícia vai ser o braço armado do Estado. E vai chegar lá somente por um momento de tensão. E o povo olha e percebe toda essa situação de abandono, maus tratos promovida pelo Estado. Quando chega, o Estado chega por meio da violência da polícia. Estou dizendo que todo policial é violento, falando isso. Mas é que quando você tem a ação da polícia, principalmente na década de 70, 80 e 90, é dessa maneira. Escutem Racionais. Mas fala exatamente sobre esse processo. Racionais do começo dos anos 90 é isso. Né? Olha aí. Ó. E aí a gente chega, né, a um trecho de Nego Drama dos Racionais, né? Rap lá de São Paulo, Vila Fundão. Daria um filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Ei, São Paulo, terra de arranha-céu. A garoa rasga carne, é a Torre de Babel. Família brasileira, 2 contra o mundo. Mãe solteira de um promissor vagabundo. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai. Um bastardo, mais um filho pardo sem pai. Ei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é, sozinho, você não aguenta. Sozinho, você não aguenta. E aí, continua, né? Olha, isso que ele traz é a ideia do abandono do homem negro nos bairros de periferia, em que a mulher negra vai ter que sobreviver sozinha no meio da floresta de concreto e aço, cuidando de um filho, sem assistência do Estado, sem rede parental, sem nada. São Paulo é a terra de arranha-céu, a garoa rasga a carne, a Torre de Babel. Todo mundo fala, mas ninguém se entende. Família brasileira, 2 contra o mundo, mãe solteira de um promissor vagabundo. Que futuro tem esse menino tendo criado por uma mãe solteira dentro de um bairro de periferia, abandonado completamente pelo Estado? Não tem como a gente levar pro coração, não levar pro coração essas questões que o Darcy Ribeiro nos apresenta, cara. É um processo de crítica à formação da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo que ele demonstra de maneiras muito bonitas a formação, ele critica quando é necessário. Sempre que necessário. Né? E aí, acontecendo um processo de deculturação. Tá? Essa urbanização vai então produzir primeiro a deculturação. No primeiro século de colonização,
houve uma desindianização, desafricanização e deseuropeização, resultando numa população de cultura arcaica mais integrada. Segunda deculturação. Atualmente, a urbanização desordenada provoca uma nova deculturação, caracterizada pela perda de valores tradicionais e pela luta feroz por sobrevivência dentro da massa urbana. O cara que já não tinha cultura passa por um novo processo de perda de cultura que ele tinha conseguido desenvolver. As famílias se desestruturam, a vida social se organiza em torno de unidades matricêntricas e da exploração de recursos precários, como o lixo e a mendicância. O homem abandona a mulher. A mulher tem que sobreviver sozinha. Portanto, são famílias matricêntricas em que a mãe, a avó, é o centro. É a mãe que fica com os filhos. O homem faz o filho e vaza. E esse sofrimento do povo brasileiro se perpetua dessa forma. Essa segunda decultura. Essa perda de valores e de referências que vai compor o que para o Darcy Ribeiro é o mais dos brasileiros, que é a cultura produzida pelo negro. É o povo que, apesar de todas essas dificuldades, consegue produzir elementos culturais extremamente criativos. São as suas características daquele momento. É um povo que veio sem referência, produziu uma referência por um, perde essa referência de novo quando vai para a cidade, que tem que buscar novamente produzir um tipo de cultura. É daí que vai surgir o samba, com o que ele lembra ainda de elementos culturais africanos. É aí que surgem gastronomias vinculadas a essas questões, do que esses caras ainda lembram de períodos. É um capítulo emocionante, esse capítulo que o Darcy Ribeiro traz para nós. E a gente fecha essa nossa primeira aula aqui. Fechou, gente? Forte abraço, sou o Bruno. Até mais. Tchau, tchau.